Olá pessoal, Redia CBA passando a timeline de vocês e hoje eu quero contar a minha história para vocês, né? Como tudo isso começou, desde o começo. Algumas pessoas já me conhecem, eu tenho um canal lá no Instagram onde eu publico algumas coisas sobre empreendedorismo feminino, sobre a Olia Cosmética, né? Que vem trazendo esse revolucionário clube de vantagens onde as mulheres conseguem ter renda extra, né? Trabalhando com a Olia. Mas eu quero contar a minha história para vocês desde o começo, desde quando tudo começou. E para contar isso, tem que contar desde quando eu nasci, lá da vida dos meus pais. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência e fiquem aqui comigo um pouco. E não é uma história assim tão, como é que diz, impressionante, mas é uma história interessante, tá? Então, tudo começou, acho que lá em 1987, né? Que foi o ano que eu nasci. Eu nasci em Peixoto de Azevedo. Eu não sei se vocês sabem, mas Peixoto, naquela época, era uma cidade muito explorada pelos garimpeiros na busca pelo ouro, né? E minha mãe veio do Nordeste à procura de uma perspectiva melhor de vida e veio para o Mato Grosso, né? Mato Grosso sempre foi um lugar assim onde as pessoas olharam muito bem para o Mato Grosso, em questão de crescimento de vida, né, financeiro, buscando algo melhor. E aí quando ela chega lá em Peixoto de Azevedo, trazida por um primo, se eu não me engano dela, ela conhece meu pai, que já estava lá na cidade. Meu pai, por sua vez, ele era um rapaz que ele era como se fosse um mercador daquela época, né? Cacheiro, viajante que diz. Ele vivia de cidade em cidade, vendendo coisas, né? Ele era um vendedor ambulante, de rodeio em rodeio, cidade em cidade, sempre vendendo alguma coisa. Então aí já começa a história do empreendedorismo, né? Porque já tá no sangue, vamos dizer assim. E aí ele se conhece, acaba se casando e em 1987 nasce essa pessoinha linda aqui que vos fala, né? A Eide. E eles ficaram lá nessa cidade mais ou menos, eu acho que uns 2 anos depois que eu nasci. E depois que eu nasci, esses 2 anos passaram, né? Eu fui acometida de uma doença que foi o que fez eles saírem de lá de Peixoto. Por ser uma cidade perigosa também, por ser uma cidade. Toda cidade que é onde está crescendo por em volta de busca de minério se torna um pouco mais perigosa e violenta, né? Meu pai sempre contava que sempre aparecia pessoas mortas, né, na rua e tal, aquelas histórias. E aí eles vieram embora de Peixoto e foram para Várzea Grande. Chegando lá, meu pai tinha um dinheiro, investiu esse dinheiro numa pequena mercearia e minha mãe ficava ali cuidando daquela mercearia e meu pai continuou trabalhando como camelô, né? E assim foi até enquanto eles ficaram juntos, que foi em torno de mais ou menos 7 anos. Aí minha mãe sai, se separa, eles se separam, ela sai, vai trabalhar e ela começa a empreender também, né? Meu pai ficou acho que um ano fora da cidade e quando minha mãe se vê totalmente sozinha com a gente, ela começa a ter que tomar algumas atitudes que talvez ela não tomaria, né? Mas arriscar mais um pouco. E aí ela começou a vender dorso de frango na porta de casa, né? E aí com esse pequeno investimento que ela fez já, empreendendo também, ela conseguiu montar uma pequena mercearia também, né? Que é o que ela já tinha lá quando ela era casada com meu pai. E aí eu me lembro de algumas situações, tipo, uma vez eu vi ela desenhando um elefante em uma folha. Ela não sabe ler nem escrever, né? É um detalhe. E não causou nenhum problema para ser quem ela é hoje. Mas ela não sabendo ler não escrever, ela não sabia que alguns produtos que os clientes pediam, ela não conseguia comprar porque ela não conseguiria ler os rótulos. Então o que ela fazia? Ela desenhava. Uma vez eu vi ela desenhando um elefante, uma folhinha. Então ela sabia que daquele extrato de tomate era uma marca e daquela marca ela tinha que trazer, que ela tinha um elefante na foto. E assim ela foi por algum tempo, né? Ela construiu essa mercearia à base disso. E aí ela comprou, nesse tempo a gente ainda morava naquele bairro lá, lá no Três Barras, para quem conhece, tudo começou lá. E ela conseguiu conquistar algumas coisas, né, com esse trabalho dela, com esse fator empreender dela. Conquistou uma casa no CPA, conquistou alguns carros, e a gente tinha uma vida até tranquila.
Até que quando a gente vem definitivamente para o CPA, ela vem também abrindo um outro empreendimento lá, uma mercearia igual ela tinha, na intenção de expandir, né? E ela acaba quebrando. E aí ela passou-se mais ou menos, eu acho que 12 anos, eu acho que parada. Ela dividiu a casa que ela tinha e fez essa casa de kitnets e ficou ali parada, imersa. Já meu pai, depois desse tempo que eles se separaram, ele volta para Cuiabá e ele continua fazendo o que ele fazia antes. Ele continua sendo camelô, vendendo na banquinha. Eu tenho algumas recordações de quando a gente era criança, porque a gente passava muitos finais de semana juntos. E tem algumas recordações de quando eu era criança, que a gente saía às vezes nas madrugadas, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para pegar o ônibus, para ir pra feira, né? E eu achava tudo um máximo, porque criança acha isso tudo um máximo, tudo muito legal. E aí a gente ia pra feira e chegava lá, armava o esqueletinho da banca e jogava a tendinha azul e colocava os produtos ali em cima e aquele griteiro de feira, né? Hoje quase não se vê muito isso, mas naquele tempo tinha muito griteiro nas feiras. Olha o peixe, olha esse. E era a forma de se comunicar, né? Era a forma atenuante de se comunicar naquela época que a gente tem no nosso formato hoje, as nossas comunicações, que são via televisão, rádio, mas a forma mais abrangente era gritando mesmo, né? E aí ganhava quem gritava mais, quem tinha o preço melhor. E assim eu cresci nessa toada. Achava super legal, para mim era o máximo estar na feira, eu adorava ir pra feira. Era assim algo sensacional. E, e aí, voltando lá na história da minha mãe, ela quebrou, passou esses 12 anos, e aí um dia ela resolveu fazer um curso de cabeleireiro. Ela fez o seu curso de cabeleireiro e ela montou um pequeno salão lá na porta da casa dela, mas as pessoas quase não davam muito crédito para o trabalho dela. Foi quando ela conheceu a marca que ela é distribuidora hoje, né, no Mato Grosso, que é a Mirra Cosmético. E ela começou, com um pequeno investimento, ela começou a trabalhar. E eu me lembro muito da minha mãe sempre dizer: é, primeiro seu fornecedor, pague primeiro seu fornecedor e depois você faça os seus investimentos. Essa frase é muito atenuante para mim hoje, que eu vejo também que muitas pessoas, e eu também já caí nesse erro de não saber lidar com dinheiro no começo, né? E acabar errando e fracassar em alguns empreendimentos que eu tive, que eu vou contar mais à frente. E aí ela se tornou hoje uma distribuidora da Mirra, né, no estado do Mato Grosso e está muito bem. Meu pai, ele não arriscou muito no empreendedorismo, mas sempre teve o pé no chão e eu aprendi muitas coisas com ele no empreendedorismo, que vender com qualidade é muito importante, não mentir pro cliente é essencial, porque às vezes você vende só uma vez quando você vende mentira, né, que muitas vezes não vender um produto com ticket alto, muito alto, né? Não compensa, que compensa às vezes é vender por quantidade, vender vários produtos, mesmo que o ticket dele seja baixo. Isso te traz mais rentabilidade. Então, e algumas coisas a gente aprende, né? E o empreendedorismo vem na veia por causa disso. E aí eu fui entendendo que empreender era muito bom, né? Só que daí minha vida financeira começou quando meu pai, ainda criança, meu pai, ele nos estimulava muito, dando pequenas mesadas. Toda vez que ele vinha nos ver, ele deixava alguma quantidade em dinheiro para mim e para minha irmã. E esse dinheiro a gente acabava usando como a gente queria, né? Minha mãe nunca foi de dar dinheiro pra gente, mas meu pai fazia muito isso. E isso acho que estimulou a gente a gostar de dinheiro. E tudo começou aí, né? A minha vida financeira. Comecei a lidar com dinheiro, contar dinheiro, comecei a administrar aquele meu próprio dinheiro, né? Comprando algumas coisinhas. E a minha luta trabalhista começou quando eu fiz uma dívida. Me lembro muito bem, acho que eu devia ter uns 13 anos mais ou menos, quando eu comprei um perfume que não dei conta de pagar, contando que esse dinheiro da mesada do meu pai, e acho que por algum motivo eu não consegui juntar esse dinheiro para pagar esse perfume. E aí a moça foi lá na porta bater atrás de cobrar a dívida que eu tinha comprado aquele perfume. Minha mãe atendeu a moça, ficou super brava comigo, me falou um monte, pagou. Não pagou, na verdade. Fez eu arrumar um serviço. Me lembro como se fosse hoje. Eu arrumei um serviço de babá naquela época.
cuidava de um menininho de mais ou menos 3 anos de idade. E naquela época acho que eu ganhava uns R$ 70 por mês. Nossa, e era muito dinheiro, eu acho. Era muito dinheiro. Pra mim, né, naquela época já era bastante. E eu trabalhei lá um tempão de babá, né, para um casal. Eles tinham 2 filhos, o Kaique e a Lorena. Cuidei do Kaique um tempo. Só que daí aquilo foi engrandecedor pra mim, porque eu passei a gostar mais ainda de dinheiro e gostar de trabalhar. Com 13 anos de idade já queria trabalhar, né? Ficava ali já. E comecei a procurar outros serviços. E achei. Depois eu fui trabalhar na casa de uma senhora, onde a filhinha dela era deficiente. Eu ia com ela pro hospital, era mais ou menos a companhia da filhinha dela no hospital. E comecei a ganhar um pouco mais. Eu me recordo que acho que daí eu fui ganhar acho que uns 120, eu acho, mais ou menos. Foi bem interessante. E depois comecei a fazer cursos, né? Já com 14 anos comecei a fazer curso. Meu pai já começou a prestar atenção em mim, perguntou pra mim se eu queria fazer alguma coisa. Eu falei que queria. Eu sempre tirei boas notas, fui boa aluna. Não uma aluna nota 10, mas eu sempre fui boa aluna. E comecei a fazer cursos de informática. Meu pai sempre me incentivou muito. E eu fiz acho que 2, 3 cursos de informática e comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego, não formalmente, porque não tinha carteira assinada, mas foi na própria escola de informática. Eu comecei a dar aula para crianças, lá todo sábado eu ia. Eu terminava o curso, e depois que eu terminava o curso, eu ficava dando aula para crianças. E ali eu comecei a ganhar mais, né? Eu já tinha um retorno, acho que eu não me recordo muito bem, mas eu acho que eu ganhava já em torno de uns 300, R$ 400 por mês ali para fazer aquelas aulinhas todo sábado para as crianças. E foi bem legal porque tudo começou, né? Aí você já começa a se sentir importante, você se veste uma camisa, você se sente um pouco mais importante, sente alguém na vida. Depois tive outros empregos, né? Não de carteira assinada. De carteira assinada eu tive 2 empregos só, que foi em 2 empresas de informática. Uma eu trabalhei um tempo a mais, outra eu trabalhei um pouco menos, mas eu tive 2 empregos de carteira assinada. E trabalhei um tempo também como digitadora lá no Sebrae. E lá no Sebrae foi enriquecedor para mim trabalhar lá, porque lá eu tive contato com muitas pessoas, né? Assisti a muitas palestras e aquilo abriu muito a minha mente, mas muito mesmo. Comecei a ter outras visões de mercado, entender muita coisa. E aí, eu casei, né? Casei muito nova, acho que eu tinha 17 anos, quando eu casei ia fazer 18. E quando eu casei, eu fiquei um pouco mais sossegada em casa, não quis trabalhar, fiquei mais tranquila um pouco. Mas não foi muito tempo, eu acho que foi em torno de um ano, logo começou a bater desejo novamente de querer empreender, querer fazer alguma coisa. E fui fazer unha num salão que tinha lá perto. Quis trabalhar de manicure lá. E aí cheguei lá, a moça me explicou como era o trabalho, os investimentos eram meus, e eu fui fazer. Comecei a trabalhar lá e tava tudo legal, tudo dando certo. Só que a moça fechou o salão, né, e não conseguiu levar, não me lembro por qual motivo ela fechou, mas ela fechou esse salão e não teve como eu continuar lá com ela. E aí veio uma oportunidade. Lembra que eu falei pra vocês que minha mãe tinha aberto uma porta de um salão lá na casa dela quando ela começou? Então, essa porta ela fechou porque ela foi trabalhar na rua com a distribuição da mirra. E essa porta estava lá. E eu fui pedir pra ela para que eu abrisse uma sorveteria. Era uma época que tava tendo um sorvete bem bem gostoso. Eu me lembro o nome, acho que era Gebon que chama o nome do sorvete. E a Gebon naquela época fazia uma parceria legal com quem quisesse começar a trabalhar. Eles davam a tinta para você pintar o local, eles davam os freezers e você fazia uma primeira compra no valor X. E eu tinha esse dinheiro, né? Eu peguei, fui lá, pintei, eu lembro que eu mesmo pintei o espaço e os freezers chegaram, coloquei sorvete lá. E no começo foi, acho que os 2 primeiros meses foi assim, muito legal, né? Eu tava lá perto da minha mãe e tava trabalhando, empreendendo meu próprio negócio, meu primeiro negócio, que foi a sorveteria. Só que não deu certo também. Passaram alguns meses, eu fui
Fui me ajustando porque eu não sabia ter controle do que eu gastava, eu não sabia controlar esse dinheiro. Todo dinheiro que eu pegava, eu gastava, era meio desvairada da cabeça. Não escutei alguns conselhos que a minha mãe me deu e acabei fazendo algumas besteiras com o dinheiro. E isso é super normal, sabe? Porque muitas vezes a gente começa a empreender muito novo, você que está empreendendo, que é jovem, que começou a empreender agora, eu aconselho sempre você parar e escutar os mais velhos e quem já começou a empreender na sua frente, dar um pouquinho de credibilidade para essas pessoas, porque elas já passaram por algumas situações que você passou. Muitas vezes a gente começa, quando a gente é jovem demais, que a gente começa a empreender muito jovem, isso acontece com muitos. Começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar bastante dinheiro e acha que dá para gastar tudo aquilo que ganha. E não dá. Quando você está empreendendo para você, você tem que entender que nem tudo que você ganha você pode gastar, né? 100%. Você não pode contar. A gente conta muito que assim, amanhã vai entrar a mesma quantidade ou até mais, né? E não é assim. Né? No ramo do empreendedorismo, empreender tem riscos, né? E os riscos às vezes nos custam muito caro, às vezes custa a cabeça, né? Custa o fechamento da porta que você abriu. E eu não tinha essa noção, né? Na verdade até tinha, mas estava um pouco desvairada demais porque achei que tudo que eu estava ganhando estava muito bom e eu podia gastar porque estava tudo certo. E não estava tudo certo, né? Eu esqueci daquela velha regrinha que a minha mãe tinha me ensinado lá atrás. Primeiro o seu fornecedor e depois você gasta, você investe no seu estoque e depois você gasta. É assim que funciona. Pois bem, a minha porta lá fechou da sorveteria. Mas tá tudo bem, né? A gente tentou, fiquei triste, não era o que eu queria. É, fiquei com algumas dívidazinhas, mas consegui resolver logo, não foi coisa muito grave. E aí logo, logo apareceu uma oportunidade, uma vontade de empreender novamente. Foi quando eu abri uma marmitaria. E lá na marmitaria eu fui com a cara e com a coragem, porque eu não tinha dinheiro, eu só tinha vontade. E eu tinha apoio dos meus pais. Meu pai naquela época e da minha mãe. E aí eu fui, eu lembro que meu pai andou um monte comigo, a gente procurando um ponto lá no centro, porque a gente queria um ponto no centro e tal. E aí a gente achou um ponto até perto de onde ele trabalhava. E eu tinha muita vontade, eu me lembro. Comecei a prospectar clientes, fui atrás de clientes, consegui um órgão público para trabalhar junto com a gente, né? E aí arrumei uma cozinheira, porque nem cozinhar eu sabia, né? E é um erro também, né? Que eu já vou ditando aqui já de cara. Eu penso muito assim hoje, porque a gente tem que saber o que faz. Se você vai abrir um empreendimento e você não sabe se pôr no lugar do seu funcionário, você não sabe exercer a função do seu funcionário, nem abra. Porque é pedir para morrer, é pedir para ser enforcado. Se você quer abrir uma metalúrgica, você tem que pelo menos ter noção de metalúrgico, tem que ser um metalúrgico. Você tem que ter noção. Porque se um dia um funcionário seu falta, se um dia alguém não consegue atender você, você não tem mão de obra, você não tá tão encrencado assim. Né? Você consegue se abaster daquilo. E esse foi um erro muito grande lá na marmitaria, né? Porque eu tive problemas com a funcionária, né? Com a moça que fazia a comida. E eu cheguei a ficar alguns dias sem ter a funcionária. E o primeiro dia que eu fiquei sem ela, eu fiquei sem fornecer. No segundo dia que eu fiquei sem ela, na segunda vez que eu fiquei sem ela, eu fui tentar fazer a comida e não prestou, porque eu não sabia cozinhar mesmo. Depois eu aprendi a cozinhar, tá? E cozinho muito bem. Só que naquela época eu não sabia cozinhar. E isso foi fatal pro meu negócio. E é o que eu digo sempre: saiba fazer o que você está empreendendo. Porque você tem que saber fazer, para não ficar refém na mão de outras pessoas. E, e foi isso, né? Foi muito isso mesmo, né? Da marmitaria. E foi que não deu certo. E a gente acabou fechando. E aí o terceiro empreendimento que eu tive foi. Terceiro não, né? O quarto. Já estamos no quarto. O quarto empreendimento que eu tive foi um lava-jato. Nessa época eu trabalhava de empregada, né? De carteira assinada numa loja. E esse meu ex-marido tocava esse lava-jato. E ele não queria mais porque ele estava estafado. Ele tocou durante um ano e estava estafado, não queria mais. Eu sentei, fiz as contas e falei assim: bom, eu acho que compensa eu sair do meu serviço e tocar o Lava Jato, porque rendia um dinheiro interessante. E eu peguei e fui, menina, fui tocar esse Lava Jato.
Tá certo que eu conquistei muitas coisas lá e foi um empreendimento onde eu mais aprendi e onde eu consegui ficar por mais tempo, né? Se você perguntar pra mim assim se deu certo, eu vou falar pra você que deu certo. Porque eu conquistei várias coisas lá, não só conhecimento, mas aprendizados. Conquistei várias coisas lá mesmo. E, e o mais importante foi que eu consegui também conquistar algumas. A minha independência financeira começou ali, né? Eu fiquei lá durante 5 anos e lá eu aprendi a gerir pessoas, porque dentro do Lava Jato, dentro de empreendimentos como esse, a gente lida com rapazes, às vezes, que tem problemas com droga, com álcool, e você ter que gerir esse tipo de pessoas é complicado, não é fácil, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, ainda mais eu como mulher, né? A gente ter, se posicionar perante a um homem ou um adolescente que às vezes nem respeita os pais e o pai e a mãe, e você tá ali nesse papel engajado, trabalhando junto com ele no tete a tete. Lá também tive que pôr a mão na massa, tive que aprender mesmo como limpava um vidro, como limpava um carro por dentro, como lavava um carro por fora. E várias vezes tive que fazer isso sozinha, porque naquele meu outro empreendimento, vocês lembram que eu falei que eu não sabia cozinhar e dei com burros na água, né? E já lá no Lava Jato não, eu já entendi que eu tinha que saber fazer, então eu já me providenciei em aprender mesmo, e não importar que as pessoas pensavam, que as pessoas deixavam de pensar. E fui tendo mais controle de estoque, aprendi a ter controle de estoque, porque é muito importante, quem começa a empreender tem que ter todas essas noções, tem que saber de gestão um pouco. Um pouco, eu digo que 50% de empreendedorismo você tem que saber de gestão, porque se você não souber de gestão, você pode até ter dom, pode até ter feeling, pode até ter o que quiser ter, mas se você não entender de gestão, você vai falir, você vai fechar essa porta. Então é importante você saber de gestão. Entender que o produto dá para tantos dias, entender que ele está perto de acabar, entender que tá na hora de comprar de novo, entender que o dinheiro que você está guardando vai servir para fazer as novas compras. E isso é muito importante. E eu, como eu disse, aprendi a gerir pessoas, né? E também porque tinha dias assim que, como é que eu vou explicar? Tinha dias que eu tinha mais movimentos e dia que não. Os começos da semana, geralmente segunda-feira eu tinha um movimento maior, mas na terça e na quarta não. Mas quando chegava na sexta e no sábado eu tinha um movimento maior. Então eu sempre tinha que ter os meus coringas na carta da manga, os funcionários que eu ia chamar para esses dias para trabalhar para mim, sem ter que colocá-los no fixo, entende? Então, assim, esse gerenciamento de estoque, esse gerenciamento de pessoas, eu tive que aprender meio que na marra, mas não foi tão sofrido, porque como eu já vinha de outros, né, aprendendo de outros tombos, de outros fracassos, a gente vai ficando um pouco mais esperto. Os fracassos, eles servem para que a gente fique um pouco mais esperto, tá? É importante, às vezes, fracassar em alguns casos. Tem um cara que fala muito de empreendedorismo também, ele é um norte-americano, e ele fala assim que o empreendedor de verdade ele vai fracassar pelo menos 5 vezes antes de abrir o seu próprio negócio. E não sei em que pé você tá aí, né, vendo a minha história, mas eu passei por esses 5 e eu estou no meu quinto negócio agora, e eu creio que agora foi, né, de verdade. E então ali, desse empreendimento que eu tive lá no Lava Jato, eu consegui comprar casa, eu consegui comprar carro, moto, eu consegui viajar, eu consegui várias coisas que eu não ia conseguir em outro lugar, né? Que eu não tinha conseguido antes também. E para mim foi bem significante, foi muito prazeroso. Até um tempo, né? Porque daí a gente começa a trabalhar muito, a gente começa a focar muito, a gente quer mais, a gente quer mais. E eu tinha muita vontade de estudar nessa época. Eu lembro que eu tentei estudar por 2 vezes, não consegui, porque às vezes a gente tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo e não dá. E aí quando eu fechei o Lava Jato, foi extremamente por questão de que eu estava doente mesmo, eu estava psicologicamente assim muito cansada, muito estressada. Era um, era um baque assim muito forte para mim, que sou mulher e às vezes tinha que cuidar de casa, ainda tinha outras coisas. E assim foi durante 5 anos. Mas se eu pôr na balança,
eu conto pra você que pra mim foi bom, foi enriquecedor e deu super certo, né? E aí eu me lembro que depois do Lava Jato eu me separei e aí eu fui estudar. Aí eu virei estudante. Passei 4 anos no Paraguai, lá em Pedro Juan, né, estudando medicina. E quando eu cheguei lá para estudar, eu sempre tive vontade de estudar e quando eu comecei a estudar para mim foi assim encantador, foi uma descoberta nova, aquilo preencheu minha alma, meu coração, e eu pensava toda a vida que eu ia ser médica, né? Só que quando as pessoas me perguntavam, e aí, que área você vai escolher? O que você vai ser? Eu falava assim, eu acho que quando eu chegar lá em Cuiabá eu vou abrir um hospital e vou botar fulano, ciclano e voltando para trabalhar para mim. Olha só o pensamento da empreendedora, nunca foge, né? A gente nunca foge da toada. Depois a gente vai desmificando essas coisas. E aí eu tinha vontade, muita vontade de ser psiquiatra, né? Mas sempre com a cabeça no empreendedorismo, de ter um hospital, de ter meus colegas trabalhando para mim, já conheci os bons profissionais ali. E eu queria levar todo mundo para Cuiabá para trabalhar comigo no meu hospital que eu ia ter lá. Então esses eram os meus pensamentos, né? E aí eu eu perdi meu pai tem 2 anos. E quando eu perdi meu pai, há 2 anos atrás, eu me vi meio sem chão. Eu estava lá estudando, eu recebi a notícia e tive um período de luto muito grande, que foi mais ou menos uns 2 anos. Dois não, foi de um ano. Foi um período longo de luto. Entender a morte dele, a separação que a gente passou, foi muito difícil para mim. E aí foi quando a minha mãe me fez a proposta de vir para Cuiabá e ficar um ano descansando, dar uma pausa de faculdade, porque a faculdade de medicina ela suga muita gente, ela cansa muita gente. É uma profissão que você tem que se dedicar muito. E eu no começo eu ainda relutei ainda em falar, não, eu não vou parar, eu tenho que continuar e tem que ir. Só que chegou um momento assim muito crítico, né? Que eu fiquei muito mal, assim, psicologicamente, que eu não conseguia mais ficar longe de casa, porque às vezes você fica longe de casa, longe da família, aí você sofre um pouco mais. E eu resolvi aceitar esse convite dela, de ficar lá um ano ajudando ela lá no escritório. E eu fui para casa, né, no ano passado, esse ano, no começo deste ano. E aí, tô lá ajudando ela no escritório, e aí eu recebi uma ligação me avisando da fábrica que ia ter uma reunião lá em Goiânia, né, que ia ser falado desse produto novo, que ia ser lançado pela mesma linhagem da Mirra, e que gostariam que todos os distribuidores fossem participar. E eu liguei para minha irmã, falei, e aí, vamos participar dessa reunião aí, vamos lá? E a gente se juntou, eu, a minha irmã, Winnie, a minha irmã Josi lá de Rondonópolis, né, que é a distribuidora de Rondonópolis, montamos no carro e fomos para Goiânia. Chegando lá, a gente foi para as reuniões e foi falar de Mir, foi apresentar a Dolia, foi falar de Olia. E assim, simplesmente meu coração palpitou muito forte e eu decidi investir nesse ramo porque eu fiquei assim maravilhada com os produtos, né? E fiquei encantada mesmo assim com a história com que a Olia vem engajando aí, que ela vem muito forte no empreendedorismo, e eu vejo isso no engajamento feminino muito forte, né? Porque a Olia traz renda extra para as mulheres que estão procurando algumas alternativas e outras para complementar a renda ou para ter realmente uma renda fixa e extra. A Olia é excelente para isso. E fiquei maravilhada. E voltei para casa e comecei a usar os produtos. E o primeiro impacto que eu tive foi comigo mesma. Porque eu tenho melasma desde os 20. Hoje eu tenho 32, acho que desde os 22 anos de idade eu me descobri com melasma. E eu comecei a fazer o tratamento com os produtos da Olia. E simplesmente as manchas que eu tinha aqui no rosto sumiu. E eu nunca tive assim um resultado tão fantástico e tão drástico com nenhum outro produto, igual eu tive com a Olia. E aquilo para mim mudou a minha vida, porque quem tem melasma sabe, as meninas que têm melasma sabem que a gente se sente mais velha, a gente se sente mais triste. Eu me sentia muito deprimida muitas vezes por causa das manchas. E quando eu comecei a usar o produto, que eu senti que o produto fazia realmente efeito, nossa, eu fiquei assim encantada. Eu falei assim, as pessoas que têm essa doença, porque é uma doença de pele, né? As pessoas que têm essa doença precisam saber que esse produto pode transformar a vida delas. E eu comecei então a falar disso lá no meu perfil no Instagram, né?
e logo começou a bater a vontade de empreender de novo. E aí eu já comecei a vender o peixe da Olia e assim, o primeiro impacto também para mim, o segundo impacto, na verdade, que o primeiro foi comigo mesmo, e o segundo impacto foi na vida de um colega nosso próximo que resolveu entrar no clube, resolveu mergulhar de cabeça e simplesmente ele era professor, ele não tinha recebido nenhum contrato porque ele não era, ele trabalhava em contratos efetivos, que eu acho que é assim que fala, não era concursado. E aquele ano ele não tinha conseguido nenhum contrato, ele resolveu empreender com a Olia. Ou entrou pro clube, começou a empreender. E ele, assim, a primeira compra dele foi de R$ 1.000, a segunda de 2.000, a terceira de 3, depois de 4 e depois de 5. E assim, foi muito significante porque ele teve uma crescente, ele não desceu, ele teve uma crescente, né? Então, assim, transformando vidas mesmo. E aí depois uma outra moça entrou através dele e também teve uma crescente que eu falei assim, nossa, os produtos realmente eles podem mudar a vida das pessoas, né? Eu posso conseguir mudar a vida de pessoas através do produto, através do clube de vantagens. E assim a gente está trabalhando, falando muito de empreendedorismo feminino lá na minha página, né? Eu falo muito, dou algumas dicas sobre empreendedorismo, como empreender, de alguns erros que a gente comete, né? Na hora de empreender, como eu já falei aqui, lá quando eu era manicure, lá quando eu tive a sorveteria, que eu não soube controlar os gastos, né? Foi um erro. Quando eu tive a marmitaria, que eu não sabia cozinhar, não tinha noção nenhuma de cozinha, foi um outro erro. Já quando eu tive o Lava Jato, já eu comecei a entender um pouco mais, fui entendendo sobre gerir pessoas, gerir os produtos, né? O tempo também, porque a gente às vezes quer trabalhar muito, que às vezes quer trabalhar pouco, ganhar muito, e não é assim. A gente sabe que quem empreende para si próprio, ele acaba trabalhando muitas vezes muito mais do que trabalhar para os outros, né? Pelo menos no começo, gente. A gente tem que ter muito entendimento disso, porque às vezes a gente se engana e a gente se frustra com essa situação, né? A gente fala assim, eu vou ser empreendedor, vou trabalhar a hora que eu quero. Fulano fala que levanta às 10 e vai trabalhar. E nem sempre é assim, tá? Pelo menos no começo se gasta muita energia, depende muito de você fazer seu horário. Lógico que depois você vai ajustando, vai ficando melhor para você. Mas no começo você tem que gastar muita energia, botar muito empenho nisso, porque ser empreendedor também não é fácil. Às vezes você tem que passar do horário, porque às vezes o cliente quer conversar um pouco mais, e o seu cliente é o seu salário, né? Você tem que olhar para o seu cliente e ver o seu salário ali. Então você tem que dar de tudo, o seu tudo para ele, fazer com que ele se sinta bem, ter uma boa comunicação, né? Saber especificações de produto, e tudo isso é treino, tudo isso leva tempo, tudo isso custa tempo, né? Não é, a gente não aprende as coisas do dia para noite. Mas eu quero dizer com tudo isso que eu estou aqui, né? E eu posso ajudar vocês, principalmente as mulheres. O meu intuito aqui é ajudar mulheres, mas todas as pessoas que queiram participar dessa nova onda que está surgindo aí com a Olia estão super bem-vindos. Convido a todos vocês para participar comigo. E vou estar aqui prestando o meu serviço, que vai ser esse, de falar com vocês sobre empreendedorismo, de falar onde pode ser que vocês estejam errando. Quero falar muito de gestão de negócio com vocês, onde vocês podem conseguir sair de um patamar C para um patamar A. Eu acho muito importante a gente se evoluir, se qualificar, é muito importante isso, porque a qualificação ela nos traz frutos, né? Que a gente pode ter uma colheita muito mais farta amanhã. E eu tô aqui agora, tô na cidade de Curitiba já tem mais ou menos uns 4 meses que eu saí de Cuiabá em busca de qualificação para levar para vocês, tá? Tô me qualificando aqui mais ainda em questão de gestão, em questão de atendimento, de comunicação, para poder levar o melhor que a gente tem da Olia para vocês. E eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês, né? Foram mais de 30 minutos aqui falando com vocês a respeito da minha vida, para que vocês possam me conhecer e entender um pouco qual é a autoridade que eu tenho para estar falando com vocês sobre empreendedorismo, tá? Um beijo a todas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.